Excelente dia! Um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês no nosso canal. Fale mais sobre isso. Com você, empresário, para falar a respeito de inovação, empreendedorismo, negócios, gestão, planejamento, vendas, tantos assuntos relevantes que a gente sabe para fazer a empresa crescer e melhorar cada vez mais. E claro que hoje com dois convidados muito especiais para mim, de tanto tempo que a gente já trabalha junto e também de tantos aprendizados que trouxeram na área de consultoria e grandes amigos que se tornaram para mim também. Bom, gente, vocês sabem que aqui no nosso canal só trabalhamos com muito conteúdo para que você possa estruturar a sua empresa, fazer excelentes negócios, cada vez melhores. E para isso, a gente trabalha também com dois patrocinadores muito queridos. Um deles é a Bajulier, moda plus size, que veste do 42 ao 52, está aqui com a gente. Também a Viva de Semijoias, com semijoias maravilhosas para vocês, mulheres, empresárias, que querem estar bem vestidas. E também para aquelas pessoas que querem uma segunda fonte de renda, esse é o caminho para um ganho aí, uma média de R$2.000 mensais. Quer saber como? Entre em contato, que vale a pena realmente. E, gente, vamos lá. Sigam o canal, por favor. Estejam aqui com a gente. Enviem, compartilhem com os seus amigos aquele conteúdo que você achar interessante, que vale a pena para fazer a empresa crescer e se estruturar cada vez melhor. E onde nós estamos? Na Prodígimos, um espaço maravilhoso, muito acolhedor, que fica aqui na Music Hall, um estúdio totalmente preparado e muito profissional para você que quer fazer o seu conteúdo, quer gravar uma aula, precisa fazer qualquer tipo de gravação que precise de um estúdio, entre em contato com a Prodígimos, que eu tenho certeza que esse é o canal profissional para estar ao seu lado. Gente, vamos lá. Dois queridos, como eu falei para vocês. Primeiro, doutora Mariane Tanaka, aqui comigo. Ela é cirurgiã dentista formada pela USP de Ribeirão Preto em 2003, especialista em ortodontia em 2011, especialista em DTM em 2017. O que é DTM, Mariane? DTM é a disfunção dessa articulação. Ah, muito bem, entenderam? Disfunção da articulação. Quando a mordida é torta, essas coisas, não. Na verdade, quando tem dor, relação com bruxismo, dor de cabeça, dor muscular, travamento. Tá. Ah lá, especialidade da doutora. E também Dr. Francisco Romero, cirurgião dentista, especialista em ortodontia em 2007, especialista em odontologia do sono desde 2021 e formado também pela Universidade de Uberaba. Não é isso, Francisco? Perfeito. E eles são o quê, gente? Proprietários da Aster Odontologia. Já ouviu falar? Conhece? Tratamento dentário, qualquer especialidade é lá. Tá? Porque eles são extraordinários, todo o corpo clínico também muito especializado, profissionais realmente. Eles têm um grupo onde eles discutem cada caso dos pacientes para justamente encontrar a melhor solução, melhor tratamento. Vai conhecer, dá uma passada lá na Rua 3, que número que é, gente? Avenida 3. Avenida 3. 122. 122. Entre as ruas 2 e 3. Entre as ruas 2 e 3. Vão lá, vocês vão adorar. E eu indo tanto tempo, né, falo errado o endereço. É normal. Confusão de ruas e avenidas. Pois é. Vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. É com grande carinho que eu recebo vocês aqui. Gratidão por aceitarem o convite. Gratidão pelo convite também. Também quero agradecer, Samia, pelo convite. Como você disse, além de você prestar um serviço, acabou gerando uma amizade, né? Então, assim, eu agradeço muito aos ouvintes da Samia e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa vida empresarial, nossos desafios aqui. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço. E vida pessoal também, né, Francisco? Sim, vocês viram o título? O caminho antifrágil. O que significa antifrágil, antes de mais nada, que eu acho que é um conceito muito importante para a gente começar a refletir e você a implantar na sua vida, se você ainda não faz. Mas eu acredito que todos nós somos antifrágeis e buscamos
nos reorganizar. O que a gente fala, né? Antigamente, a gente falava que era resiliente. O que é ser resiliente? É você aguentar a pressão que você tem e voltar ao seu estado original. O antifrágil, gente, ele vai além disso. O antifrágil é justamente você ser pressionado, você viver o caos e aprender com ele. Então, sabe aquela história que você aprender com erro? É isso que é o antifrágil. Então, não dá para parar, não dá para ficar por fora, não dá para desistir, não dá para imaginar, falar, não vou fazer, vai que eu erre. Hoje em dia não dá para pensar desse jeito, né? Não. Então, é necessário ser antifrágil. E por que eu escolhi esse tema? Porque a asterodontologia, tendo à frente Mariane e Francisco, eu considero, sim, uma empresa antifrágil, porque eles buscam a melhoria constante. Não é simplesmente, vamos fazer o básico, o básico bem feito, não. É uma clínica que realmente está à frente. Então, gente, antes da gente entrar nesse papo de antifragilidade, eu gostaria que vocês contassem para nós quanto tempo tem de clínica. Vocês começaram com uma franquia, depois vocês resolveram abrir a clínica própria de vocês. Eu acho que é super interessante contar para os empresários essa história, vamos dizer assim, e até os questionamentos que vocês tiveram no meio dessa trajetória, porque as dúvidas surgem, né? O que é o melhor fazer, qual o caminho que a gente vai tomar. Contem pra gente como que surgiu a asterodontologia nessa virada de franquia para a clínica de vocês. Então, Sam, realmente a gente começou com uma franquia, a gente está aqui em Rio Claro desde 2008. Então a gente tinha uma franquia que era só uma especialidade, que é a ortodontia, que é o tratamento de aparelho. E aí nós ficamos durante 10 anos e a gente foi vendo que as coisas estavam mudando. De 2008 até 2018, mudou muita coisa. E a gente entendeu que não dava para ficar uma clínica só com uma especialidade. Tá. Então a gente saiu da franquia, cumprimos o contrato e resolvemos abrir a Aster em 2018. Eu e a Mariane, nós decidimos, não, Mariana, agora a gente tem que abrir mais o leque, ter mais especialidade. E aí, por isso, fundou a Aster, que significa estrela. Então, o nosso logo lá, ele tem um formato de um dentezinho e de uma estrela. É que a gente colocou isso porque fazia sentido pra gente, porque a gente era uma estrela nascendo para brilhar bastante, como a gente está conseguindo fazer isso hoje em Rio Claro. E aí, conforme foi o tempo, a gente foi vendo os desafios, que você falou do antifrágil. Eu não conhecia esse termo, acabei conhecendo agora por conta de você, mas ele tem de tudo a ver com a Aster, porque a gente teve muitos erros e nós aprendemos com ele e melhoramos com ele. Então a gente saiu de um patamar e fomos para outro patamar. Tanto a clínica, como eu e a Mariane, hoje somos outras pessoas. Eu não me comparo a 16, 17 anos atrás. Então hoje eu estou bem melhor, realmente porque eu aprendi com os erros e vou aprender com os erros mais para frente ainda. A gente sempre erra, né? Não tem jeito. E a Aster também, ela nasceu por uma demanda dos pacientes, que a gente fala assim, que a gente estava numa zona de conforto, que era ficar só na ortodontia, que era a nossa especialidade, e aí nós falamos, não, os pacientes começaram a pedir, mas vocês poderiam ter todo o tratamento aqui na clínica, todo o tratamento. Eu falava assim, nossa, mas vou ter que contratar mais dentistas, e se acontecer alguma coisa, não sei fazer, como que eu vou fazer para dar o suporte? E aí nós encaramos, abrimos a Aster e sempre prezando por um corpo clínico de excelente qualidade, de profissionais, vou falar assim, com uma qualificação muito boa e sempre, que nem você falou, um corpo clínico que a gente individualiza o tratamento de cada paciente. Então, sempre que tem alguma dúvida, a gente joga no grupo dos dentistas, a gente busca a melhor solução em relação também a custo-benefício. E a Aster nasceu disso, da demanda que os pacientes pediam pra gente e a gente encarar um novo desafio saindo da nossa zona de conforto. Perfeito. E ser antifrágil é isso, é sair da zona de conforto. Você não pode permanecer lá por muito tempo. A gente sempre está se movimentando, sempre se moldando, sempre buscando algo para melhorar. E o que é interessante vocês falarem a respeito disso, porque medos tiveram, não é? Muitos. Surgiram, não surgiram? Surgiram Sim. muitos. E como é que
foi isso? Qual era o principal medo de vocês? Sair da franquia e não ter respaldo de ninguém. Tá. A gente falou assim, nossa, mas pelo menos a franquia, ela dá um suporte. Tudo bem, não era aquele suporte total, mas eles escutavam a gente, né? Uhum. E empresário é solitário, né? Então, assim, eu desabafava com o Francisco desabafava comigo. E a gente não tinha mais ninguém para desabafar. Então, pegou bastante. Para mim, nesse ponto, foi a questão de sair da franquia, ter um apoio, nem que seja pequeno, do pessoal da franquia e não ter mais apoio nenhum. Mas isso, assim, se a gente for ver, né? A gente abriu aqui em Rio Claro e a gente não tinha ninguém aqui em Rio Claro. A gente não tinha família, não tinha ninguém aqui em Rio Claro. Então, a gente sempre tá um do lado do outro, né? Um apoiando o outro. Isso. Que eu acho que foi muito importante. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que é empreender em casal? Eu sempre digo assim, né? É outro casamento, né? Uhum. Quando a gente é sócio, a gente tem outro casamento. E aí eu e a Mariane, a gente definiu assim, né? Cada um com as suas obrigações e ninguém colocar o bedelho no do outro, né? Uhum. Então, uma palavra que eu gosto muito também é flexibilidade. Então, assim, eu não posso ser tão inflexível e nem ela pode ser tão inflexível. Então, a gente trabalhou nessa parte de cada um aceitar como o outro, uma parte do outro. Eu sou mais empreendedor, então eu vou mais. E a Mariane, ela era mais assim... Conservadora. Mais conservadora, mas com o tempo ela também pegou essa veia de empreendedorismo. Então, assim, a gente sempre gostou de empreender, eu sempre gostei, e ela falou uma coisa assim que eu achei muito importante, realmente o nosso era um medo que a gente tinha, então eu e ela ficava nesse medo, mas aí o que a gente entendeu? Falou que o medo paralisa, né, Sâmia? Sim. Então assim, o medo ele é bom até um certo limite, pra você ter falou, não, eu tenho que ir devagar. E com cuidado, com cautela, planejamento. Isso. Mas o medo, ele trava a gente. Uhum. Então, é um sentimento, medo, preocupação, que eu tô tentando eliminar para sempre ir para frente. Como você falou também no começo, se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo. Sim. Nunca sai do lugar, né? E através das tentativas, a gente erra e aprende com ela, com esses erros. E, gente, como é importante a gente falar a respeito disso aqui? Você falou, Mariane, que o empresário ele é solitário. A gente escuta isso já, Simone Zaro já dizia isso, né? Quanto tempo pra gente, que são 2 quironistas formados aqui no curso das Arons, no Quiron. E a gente sabe o quanto que a gente também escuta, tá com medo, vai com medo mesmo. A gente sabe que o medo precisa ir mesmo com medo. É importante sentir medo, porque Sim. senão você vai numa... Você faz qualquer loucura. Exato. E aí você pode dar um tiro no próprio pé. Exatamente. E a ideia não é essa. E às vezes pode acontecer também, dependendo daquilo que você for empreender, mas é o risco. É saber correr o risco de uma maneira comedida, planejado até onde pode, porque o planejamento também precisa existir, Sim. mas você não pode se paralisar focado só no planejamento. E corrigir rota, né? Durante o processo. Durante o processo vai ter correção de rota, desvio. Então você tem que estar preparado para isso. Mas não pode parar, realmente. E dentro do posicionamento que vocês colocam sobre a clínica, também está a inovação. O que vocês podem falar sobre inovação que vocês implantam lá na Aster? Então, inovação, eu posso citar dois portes, né? 2 partes, que seria a inovação tecnológica, né? Que a gente, eu sempre gostei, a gente sempre colocou lá na clínica. Eu posso citar o scanner, eu posso citar os radiografias digitais, nosso sistema informatizado, câmeras digitais, sistemas inteligentes, IA que a gente usa para fazer diagnósticos de exames, radiografias, lesões de cárie, fraturas ósseas. Então a gente usa toda a inteligência artificial aqui ao nosso favor. E também posso falar da inovação do processo da clínica em relação a fluxo, processo, recursos humanos, que a gente aprendeu. Você falou das Aros, né? Então a gente usou muito as Aros, o que a gente aprendeu nas Aros na clínica,
que foi muito importante. Então, esses processos, reuniões, fluxo, então a gente implantou isso na clínica e foi um divisor lá. Porque a gente tinha muitas cabeçadas, não sabia o que estava fazendo, achava que estava indo fazendo certo, e a gente viu que não é assim, vamos fazer de outra forma. E a gente implantou, e essas inovações que nós implantamos na clínica, parece que mas toda empresa tem. Pouquíssimas empresas têm. Não são todas as empresas, então, não. A gente colocou muita coisa lá que, assim, melhorou a performance da clínica, assim, multiplicado por 10 vezes. E qualidade do atendimento também do paciente, né? Então, por exemplo, a gente tem um raio-x digital. A gente radiografa, ele já sai instantaneamente na tela. Então, não tem mais aquele processo de você ter que revelar o filme, espera não sei quanto tempo. Qualidade da radiografia é totalmente diferente. Eu digo assim, que quando eu me formei muito bem como dentista. Parte administrativa, 0. Gerenciamento, 0. E aí, um dia, a gente fez o curso de alinhador, né? Que são aqueles aparelhos invisíveis. E aí, fomos comprar o que precisava. Aí, o Francisco falou assim, vamos ter que investir num computador, num notebook. Eu falei assim, beleza, né? R$2.000. Não, 10, 12 mil, 15 mil. Aí você fala, nossa, mas eu sou dentista, né? Por que eu preciso de um computador tão caro? E realmente, hoje programas de imagem exigem uma qualidade muito boa, um mouse diferente não é um mouse padrão. Então, assim, muita tecnologia e muito a favor do paciente, a gente fala. Diagnósticos totalmente mais exatos, rapidez em atendimento para o paciente. Então, tudo isso a nosso favor. Gente, olha só que interessante. Satisfação do cliente. Tudo isso que a Mariane e o Francisco estão falando aqui, chega lá na ponta. E a ponta é essa. É a satisfação que se entrega para o cliente. O cliente, ele quer comodidade, ele quer agilidade, ele quer um processo onde ele se sinta seguro, não é? Principalmente isso. E a partir do momento que é entendido isso e trabalhado para entregar isso a ele, aí não tem porquê a gente pensar que ele vai trocar de dentista. Não, ele vai continuar lá na clínica porque eles sabem qualquer especialidade que ele for utilizar do serviço, ele vai receber o melhor. Isso é muito bacana e, gente, tô acompanhando vocês já há um bom tempo, né? Faz 5 anos já. Já tudo isso? Sam é nossa consultora na Aster, né? Ela ajudou muita gente na gestão de pessoas, gerenciamento, fluxos e processos que realmente a gente não tinha, como a gente era dentista, a gente ficava no consultório. Então, fluxos e processos, por exemplo, as meninas na recepção eram, vamos falar assim, era um nosso calcanhar de Aquiles, porque a gente não tinha muito contato, convívio com elas diariamente, igual, por exemplo, as auxiliares. Então, lá com a gente do nosso lado o dia inteiro. E sabe o que é legal, gente? Vou contar um caso aqui para vocês. Eu tô lá olhando sempre, sabe o consultor que sempre tá olhando aquilo que pode ser melhorado? O consultor antifrágil também, porque a ideia é essa, a gente vai olhando os pequenos erros para poder fazer a mudança. Mas tudo lá corre muito redondinho. As meninas ali da recepção, a Janaína e a Pamela, são extraordinárias, né? Só que vira e mexe, eu vou lá e falo assim, isso aqui podia ser melhorado, isso daqui. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, a Samia só olha o nosso defeito. E aí foi muito legal, exigente. Né? E não, aí a gente sentou e conversou, falou, gente, sempre a gente vai buscar a melhoria. Por quê? A Aster, ela já é conhecida por estar um passo à frente. Se a gente paralisa, se a gente entra na zona de conforto, o que acontece? Então, eu tô me igualando aos meus concorrentes. Então, isso não pode acontecer. Então, aí vai a Samia lá e olha mais uma coisinha para fazer a mudança. E aí a gente vai construindo junto. E uma coisa importante também no meio desse processo, como você falou, Francisco, de crescer, mas com cautela, olhando o passo que vai ser dado, tudo isso é também com levantamento de indicadores, né? Sim. E hoje vocês estão muito organizados nesse sentido, não estão? A gente tem um sistema hoje, né, que traz muito dados, só que antigamente a gente tinha, só que a gente não alimentava. Então, hoje a gente
o que não tem no sistema a gente planilha, exatamente para buscar esses indicadores, que é super importante para tudo, senão a gente fala que você perde dinheiro e perde tempo, Sim, né? sim. Se você não tem dados, se não levanta dados, você não sabe o que está fazendo. Você está dirigindo no escuro, dando um tiro no escuro. E eu faço até uma união, assim, não adianta você ser tecnológico, ter inovação tecnológica, se você não tem um treinamento adequado dos seus colaboradores. Perfeito. Porque o que essa tecnologia ela vai oferecer de bom para o meu paciente se eu não tiver uma equipe treinada? Então, não adianta eu ser inovação tecnológica, mas eu não ter um treinamento adequado, não ter uma cultura ambiental adequada, eu não deixar os meus colaboradores, às vezes eles cometem erros não intencionais, mas aceitar esses erros para poder estar melhorando. Então, assim, inovação tecnológica é bom. Não é mecânico, né, Francisco? É humano. Mas se não tiver treinamento, não vai funcionar. Sim. E, você tocou num assunto muito importante que eu também considero uma parte aí de a gente trabalhar dentro dessa antifragilidade. É a cultura da empresa. Eu não sei se a gente já comentou aqui. A cultura é a cara do dono, é aquilo que ele demonstra para os seus colaboradores o que é feito, como é feito. E eu acho que é muito bacana isso na clínica, que vocês realmente demonstram o caminho certo. Não fala A e faz B. Não, vocês estão lá. É para ser desse jeito, caminham dessa forma. Se achar que deve fazer correção, vai fazer a correção dentro daquilo que é colocado e tem a sensibilidade de ouvir. Sim, não é? Perfeito. Porque não é só a gente dar a opinião e falar aquilo que está certo. E como que está funcionando para cada um? Como que é cada processo implantado para ver se vai dar certo realmente? Porque para eles pode ser até mais trabalhoso, quantas coisas, né? Vamos avançar e tem um momento de recuar também. Sim. E saber que, ok, erramos aqui, eles têm um olhar diferente, recua para poder corrigir a rota e entregar o melhor para o paciente, não é? E, Francisco, como é que é colocando aí um pouco dos serviços prestados pela clínica, uma das suas especialidades como fala, odontologia do sono. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Então, é uma área de odontologia que ainda está em franca expansão, tá? Porque a gente fez até uma enquete um dia lá na clínica e perguntou quem que trata do sono? Médico, dentista ou fisioterapeuta? E deu a maioria que deu médico e depois um pouco fisioterapeuta e o dentista ficou em último. Então, assim, na verdade, a odontologia do sono, ela tá aí para andar de lado com o médico. Então, são os dois profissionais que tratam da apneia, que é a odontologia do sono aqui, que ela trata da apneia, do ronco e da qualidade do sono. Porque, assim, hoje as pessoas falam assim, qualquer coach, qualquer treinador, qualquer nutrólogo, médico fala, você tem que ter uma alimentação boa, você tem que fazer exercício, e você tem que dormir muito bem. Então, esses três, se você não tem você não tem saúde. Então, hoje o sono, ele é muito importante, porque quando você dorme, você recarrega as baterias, você produz novos hormônios, você aprende coisas que você aprendeu no dia, você vai consolidar no sono. Então, assim, se eu aprendi uma coisa nova, é lá no sono profundo, no sono REM, que você vai consolidar o que você aprendeu. Se você não dorme bem, você não aprende. Então você tem déficit de cognição. Então você acorda estressado, mal-humorado, com sonolência excessiva diurna, pode causar acidente de carro, acidente de trabalho. Então, assim, se você não dorme bem, você não tem uma vida boa, você não é saudável. E a odontologia do sono vem para ajudar isso. E qual que é a parte do dentista? A gente trabalha com um aparelho, chama aparelho intraoral, que ele corrige a apneia, o ronco, e se você não tem apneia e você não tem ronco, você dorme bem. Então, você dormindo bem, você tem um sono reparador e um pós-dia melhor. E você ajuda até o seu parceiro, né? Porque tem muita indicação que não é pessoa que ronca, mas durmo com meu marido que ronca, durmo com a minha esposa que ronca e eu não consigo dormir. E a Mariana tem razão, e a gente até brinca, mas existe isso mesmo. Chama divórcio do sono. A pessoa não separa
mas ela vai dormir em quartos separados. Então, assim, quando a pessoa ronca, além dela não dormir bem, ela não deixa o companheiro também dormir bem. Então, são duas pessoas que estão dormindo mal. Então, assim, ela vai dormir no outro quarto, acaba separando. E muitos pacientes me procuram porque, assim, eu queria voltar a dormir com a minha esposa, dormir com o meu esposo, mas não dá. E aí, depois que eu trato, aí fala, nossa, eu tive um paciente que ele quis fazer 2 aparelhos, porque ele falou que era tão pequenininho que ele queria usar um para ficar em casa e um para poder viajar. Tá. Pra ele poder, porque ele foi tão bom para ele que, assim, eu não fico sem um aparelho. Então, assim, foi uma coisa ótima. E lembrando que tem vários tipos de tratamento pro ronco, para apneia. Como tem o CPAP, que é os médicos que fazem essa parte, tem as indicações certinho, mas o dentista também trata. Então, assim, só para finalizar, são 2 profissionais que podem estar tratando do sono e ronco, apneia. E o pessoal procura de verdade? Ou como é que é essa questão da vergonha de falar que tem esse problema? Não, legal. Boa pergunta, ótima pergunta. Então, o pessoal tá procurando mais, porque muita gente fala assim, cara, eu não sabia que o dentista tratava do sono, do ronco. Então, assim, no começo lá na clínica foi aquele começo bem travado, um ou outro. Hoje não, hoje eu tenho bastante procura, bastante avaliação, tudo certinho. Eles me procuram, eles não têm vergonha, viu, Sam? Eles falam realmente, eu vim porque minha esposa não aguenta mais. Ou às vezes a esposa que liga marcando. Isso, a esposa liga. E acontece muito no dia da avaliação, né? E o casal. Isso. Tá. E aí o Francisco pede durante o tratamento pra ir o companheiro que dorme junto. Legal, pra ele, porque ele escuta, ele dar o né? feedback, Ele é o termômetro, ele que vai me falar, ó, ele tá roncando, não, ele... Melhorou, diminuiu, continua então, do mesmo assim, jeito? E falando de inovação, a gente tem um aparelhinho, né? O Isso. Biologix, que a pessoa dorme com ele no dedo e ele sai o relatório para Legal. saber, né? Verdade. Quanto roncou. E agregando isso, essa é a inovação tecnológica, a gente tem esse Biologix, que ele é um complemento para mim saber, para me direcionar no tratamento. Então, mais uma vez, se eu tenho uma inovação tecnológica e não souber usar ela, eu não consigo. Sim. Então, assim, o Biologix, ele serve para mim, ó, você está no caminho certo. Ele não é uma forma de diagnóstico, não é uma forma de... É um exame, mas ele é um exame que complementar no meu tratamento. Ou seja, é um outro levantamento aí de indicadores para saber se o tratamento tá indo bem ou não. Exatamente. Não é? Isso mesmo. Tá vendo, gente? Não é só no processo, no fluxo de pessoas, ali na gestão de pessoas, nos investimentos, também no tratamento é feito levantamento de indicadores. Gente, maravilhoso. E sabe o que é legal? Então, agora vamos levar um pouco a conversa para o lado pessoal. Porque para a gente conseguir mudança na nossa vida, precisa de constância. Sim. Vocês na clínica, o investimento em manter ou melhorar a clínica é constante, certo? Vocês não param um minuto. Eu tô lá a cada 15 dias e a gente senta justamente para discutir isso. Quais são as estratégias, qual o caminho que a gente vai levar, o que é possível fazer. Seja na parte de pessoas ou também em questão de satisfação do cliente, etc. Como até atrair mais clientes. Todo o negócio desenvolve essa parte. E constância. E vocês entraram também para um ritmo aí de atividade física, buscaram a corrida. Mari, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo e onde entra essa constância, como é que foi sua evolução durante essa trajetória, porque eu acho que as duas coisas caminham juntas, porque se a pessoa não for treinada, não tiver disciplina para isso acontecer, também na corrida não vai acontecer, não é? Pois é. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, como todo dentista, que fica o dia inteiro trabalhando. E totalmente estressada. Então, eu tinha dores de cabeça, bruxismo. Eu apertava demais os dentes, a ponto do Francisco me acordar, falando que eu tava apertando os dentes. E eu falei, preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Eu falei assim, vou correr. Porque correr é só pôr o tênis, pôr uma roupa e rapidinho, ó, você sai correndo. Só que não, né? Porque fui correr, não aguentei correr um quarteirão que eu quase morri. E aí eu tinha meu técnico, né? Meu professor, que realmente ele falava assim, é constância, é constância. Eu ia falar agora.
A palavra que eu dei pra ela, olha como que bateu o que você tá falando, né? Ela falou, Mariane, você tem que ter constância. Se não tiver, você não vai sair do lugar. Uhum. E aí, assim, foi uma coisa gradativa. Eu não coloquei o tênis realmente e saí correndo 5 km. Então, fui começando devagar. Só que nesse meio tempo, você corre, você para, você corre, você para. Aí, chegamos num momento que eu falei assim, não, agora vamos, né? E entrei para um grupo de corrida, que ajudou bastante, que tem planilha, entendeu? Então, tem os treinos... Você tem que fazer a sua planilha e tem que ter constância. Então, nossos treinos são terça, quinta e sábado ou no domingo. Nesse meio tempo, eu melhorei muito minha corrida, fazendo academia também, que a gente faz 3 vezes na semana. Acordamos às 5 horas da manhã para fazer academia das 6 às 7. E isso me ajudou bastante também. E nesse meio tempo de corrida, eu estava indo super bem. Que nem a gente fala, né? O treino... Não que eu queira, vou visar, né, o pódio. Não, mas conseguir, pela consequência dos meus treinos, ganhar uns pódiozinhos. Foi muito bacana. E nesse meio tempo, eu tive 2 tombos. De cair de cara no chão mesmo. E ralar joelho, ralar braço, ralar mão. O primeiro tombo meu foi... foi difícil, viu? Porque doeu pra caramba, toda ralada. A hora que eu cheguei no banheiro, que eu vi meu rosto roxo, tudo sangrando. Aí eu falei assim, nossa, vamos no hospital, né? Será que fraturou alguma coisa? E no fim de semana, eu acho que a gente tinha uma prova pra ir fora. Todo mundo falou, imagina, vai fazer prova. Eu falei, não, eu vou. E é engraçado que todo mundo fala, nossa, mas se fosse eu tinha caído e não teria desistido. E o meu não, eu caí, fui fazer a prova, faltando 10 dias, a gente se comprometeu a fazer uma meia maratona lá em São Paulo, Desafio, faltando... né? Foi um desafio pra mente que eu falo, porque a minha mente sempre fala assim, você não é capaz, né? Você é frágil, olha que pequenininha, né? Então eu falei assim, não, vou desafiar a minha mente, vou fazer. Faltando 10 dias eu caí de novo. E caí no Boulevard ali, à noite, durante um treino. E aí eu falei assim, nossa, gente, será que é pra eu não correr? Porque a nossa mente quer que a gente fique... Exatamente, na nossa zona de conforto. Falei, não, eu vou correr. E aí eu tenho ralados no braço, no joelho, que não saem. Uma cicatriz que eu acho que é exatamente pra lembrar. Caiu, levanta e continua. Entendeu? Então, fortalece, sai mais fortalecido. Exatamente. Com certeza. Sai mais fortalecido. Então, foi muito interessante porque, assim, eu nunca fui da atividade física, dos esportes, nada disso. Eu acho por eu ser pequenininha, então... sempre eu era a última a ser escolhida no vôlei, no basquete. Uma figura frágil, né? Uma figura frágil, exatamente. E aí, na corrida, eu acho que eu me encaixei. Legal. Gente, olha só que interessante o que a Mariane está colocando. E eu vou fazer uma analogia ao mundo empresarial, tá? Então, caiu, levanta e vai. No mundo empresarial acontece da mesma forma, não é? Acontece. Deu errado, levanta, corrige e vambora, vai fazer diferente. Não é A isso? gente fala até assim, você pode ter seu luto, que dure um dia, para no dia seguinte você levantar e seguir em frente. Exatamente. Entendeu? Porque se você não fizer isso, sua vida para. Você paralisa sua vida por pequenas ações que você acha que são totalmente limitantes. E você falou uma coisa super interessante sobre o nosso cérebro, o quanto que ele nos sabota, o quanto ele quer que a gente fique na zona de conforto. Por que isso acontece? É porque ele enxerga a zona de conforto já é conhecida para ele. Então ele sabe, por mais que exista o sofrimento, ele prefere estar ali porque ele vai sofrer, ele sabe como é que é o sofrimento. Isso. Só que o novo, que nós conscientemente sabemos que você evita o sofrimento, o seu cérebro, o seu inconsciente não sabe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te sabotar, ele prefere que você não arrisque, não é? Isso. E nos negócios acontecem da mesma forma. Se a gente, muitas empresas, você falou, nossa, se fosse eu desistiria. Também já ouvi muito isso quando eu conto para as pessoas a minha entrada no mestrado.
o quanto foi trabalhoso conseguir a vaga. E foi um processo de persistência também. E as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, no meio desse caminho eu desistia. Quando eu escutava isso, eu falava assim, desistir nunca me passou pela cabeça em desistir. Não era algo que você parasse e pensasse, não, ai, nossa, será que eu desisto ou não? Não, nem cogitava. E é isso, né? Não cogitar em desistir, é ir. E quantas empresas deixam de existir já no primeiro ano por desistir, por achar que por causa de um erro não é possível seguir em frente. É porque eu acho que o problema do erro é que a gente sempre fica procurando quem causou o erro. Sim. E não a solução do problema. É isso. É exatamente isso, Mariane. Exatamente, porque no começo... A gente gasta muita energia em querendo Se achar culpado, né? se lamentando. E ao invés, eu falo muito isso lá na clínica, a gente tem que gastar essa energia procurando uma solução. Uhum. Não ficar remoendo, falando, eu não consegui, céus, Então, assim, sacudir, falar, não, como eu resolvo isso? Quem pode me ajudar a resolver isso? Como eu faço? Quanto tempo eu vou? E no começo da empresa, não foi tudo flores. Claro. A gente brigava muito, a gente não sabia a questão de administrar. Uhum. Então, se fosse depender das nossas brigas, a gente já teria realmente fechado a empresa no primeiro ano. Aí pegamos e falamos assim, opa, vamos definir papéis. Então, você é responsável por isso, eu sou responsável por aquilo. Isso ajudou muito a gente seguir em frente. Então, e é aprendizado isso. Isso que eu ia falar agora. Você fala de erro, a gente teve muitos erros. E esse foi um dos erros nossos, né? Que a gente procurava achar um culpado. E aí foi aonde eu entendi. Falei, não. Eu falo muita coisa assim que a gente tem que estudar. Tem que ler bastante para aprender. Então, assim, foi uma evolução. Então, eu lendo, fazendo cursos. Você também me ajudou bastante também, abrindo a minha mente. Então, a gente, sim, falou, não é esse o caminho. O que eu preciso fazer para melhorar? Então, assim, eu estudo muito, eu leio bastante. Então, uma das coisas que eu aprendi é não ficar remoendo uma coisa que está errado. Então, a Mariane contou isso, aconteceu com a gente, e aconteceu mesmo. Eram nos erros nossos. E aí, com os erros, a gente falou, eu estou agindo de uma forma errada, eu não posso ser assim. Minha empresa não vai para frente se eu ficar desse jeito. Então, a gente aprendeu com os erros. E até misturar, né, a questão pessoal com empresarial, acabava misturando, porque você começava jogar a culpa no outro, porque lá na empresa é isso, aí já virava para casa, porque aqui em casa você não faz isso, então isso a gente conseguiu separar bem. É um risco, né? Aí separa na empresa, separa como casal, você tem que tomar muito cuidado. Separa como e outro aprendizado, né, a gente soube dividir, separar mesmo. Então, tanto é que quando a gente tá de carro assim e tal, a gente começa a falar, vamos parar? Sim. A gente não tá indo pra casa agora. Segunda-feira a gente discute isso. Vamos pra casa, vamos sair com as cachorras, vamos correr, vamos... No almoço a gente falava muito sobre a empresa. Então, agora no almoço a gente não toca sobre a empresa, entendeu? Antigamente as meninas mandavam mensagem, ligavam no horário do almoço, a gente já falou assim, o horário de almoço é nosso horário de almoço. Respeita... Quer mandar mensagem, manda depois. Isso elas entenderam também. Perfeito, muito bom. E, gente, inovar não é luxo, é sobrevivência realmente. Então, tudo isso que é feito na empresa para que ela se mantenha e para que a gente consiga se manter no mercado, tem que pensar assim em inovação. E a antifragilidade, ser antifrágil é isso. Como que eu aprendo com os erros? Como que eu vou pensar na inovação, qual é o processo que eu vou colocar em prática, não ficar na zona de conforto, se permitir arriscar de uma maneira onde se tenha realmente sucesso e caso não tenha, que se reflita o que precisa ser feito para corrigir aquela rota. E uma coisa que eu sempre falo também é, se você errou, não aprendeu com esse erro, isso volta a se repetir na nossa vida, né? Seja ela no pessoal ou no profissional. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é assim, né? Eu falei assim, o que eu deixei de aprender para isso estar acontecendo novamente? E o que vocês veem que é possível dar de conselho para os empreendedores, para esses empresários que estão aí, do que vocês levam para a vida de vocês, desses aprendizados que vocês tiram com os tropeços que acontecem
dentro da gestão e da inovação? Eu acho que tropeços sempre vão acontecer, mas busque a solução. Que nem eu falei assim, você pode viver o luto, você pode viver seu luto, só que viva rápido, porque o tempo tá passando. Enquanto você tá remoendo o problema, o seu concorrente já tá à frente de você. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, ó, vive o luto, busca a solução, o mais rápido possível. Errar, normal. Não erre sempre o mesmo erro, porque senão tem alguma coisa errada. Com certeza. E tudo que a gente falou aqui, Sâmia, é importante, assim, nesse bate-papo legal que a gente teve aqui agora, que vários assuntos que vieram aqui são assuntos que os empreendedores podem pegar para ele. Como você falou, de constância. Cara, a gente tem que ter constância, mas a constância não pode ser entender como uma zona de conforto. Uhum. A constância, ela é igual um rio. Ela tem seu curso constante, mas tem os desvios, tem uma pedra. Então, você tem que saber desviar desses obstáculos. Então, o que eu falo para o empreendedor? Eu não conhecia essa palavra antifrágil. Seja antifrágil. Porque, para mim, eu colocaria uma frase que era resiliente. Mas, como você falou, resiliente, você volta ao seu estado original. Agora, o antifrágil, você volta ao seu estado original melhor, né? Melhor, exatamente. Então, assim, o que eu falo no Brasil, hoje, o empreendedor, ele tem que ser esse antifrágil, porque, assim, o Brasil é um país complexo, Sim. não é um país fácil de lidar. Não é fácil de empreender também. Não é fácil de empreender, mas eu até vi uma pesquisa que saiu, eu não sei a fonte, mas eu acompanho alguns canais, perguntando pro brasileiro que ele gostaria de ter os direitos da CLT, todas aquelas vantagens, ou empreender. A grande maioria diz empreender. Então, tá no sangue do brasileiro. O brasileiro, ele é empreendedor. Ele é. Então, assim, e ele é resiliente. E o conselho que eu dou pro meu... Você me perguntou assim, seja antifrágil. Porque a gente vai aprender muito com isso. Eu acho que, assim, o erro não é uma coisa ruim. É uma dádiva, é um presente. Uhum. Porque a gente tem a oportunidade de aprender e melhorar. Então, assim, eu erro, todo mundo erra, todo mundo vai errar, eu vou errar. Só que tem que ter aquela habilidade de aprender com o erro e sair melhor. É isso aí. E quantas pessoas, quantos pesquisadores erraram para conseguir acertar e a gente ter o que tem hoje, não é? Quantas lâmpadas o Thomas Edison queimou para poder chegar no filamento ideal? Exatamente. É isso mesmo. Gente, encontrar a solução, saber fazer diferente, aprender com os próprios erros. Olha quantos aprendizados a gente tira aqui desse bate-papo. Quer saber mais sobre esse termo antifrágil? Eu recomendo o livro de Nassim Taleb, que é justamente esse título, Antifrágil. E ali ele vai falar justamente esse conceito de antifragilidade, o que é um empreendedor antifrágil, como a gente deve ser antifrágil, quais são as condutas que a gente deve tomar no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que todos nós aqui nessa sala fazemos. Aprendemos constantemente, não é? Sempre tem um curso novo para poder fazer, para a gente se especializar. Eu falo que eu presto consultoria, mas ainda eu me cobro de estar atualizada. Sim. Eu não sei tudo. E que bom que eu sei que eu não sei tudo, porque a partir do momento que a gente acha que não tem o que aprender, a gente acaba estagnado, a gente está totalmente fora do mercado, não é? E eu vejo que na clínica, na asterodontologia, se trabalha dessa forma. Buscando sempre um tratamento inovador, uma forma diferente para atender o cliente, para justamente resolver o caso. A missão de vida é justamente entregar saúde. Perfeito. Através dos dentes, né? Vamos dizer assim. Do sorriso. O sorriso bonito, que a gente tem... Como é que é o slogan da Aster? Mais do que um sorriso, uma experiência. É isso aí. E, gente, vocês podem ter certeza que lá tem experiência e muito sorriso. E o seu sorriso melhor, você recebe o sorriso da recepção, das auxiliares, dos dentistas. É todo um conjunto, não é? Exatamente. Gente, muito legal. Adorei
bater esse papo com vocês. Parece que o tempo voa. O tempo Vocês viram voa. como passa rapidinho? Foi muito rápido. Quando o assunto é gostoso, é um assunto legal de debater, vai rápido. É isso aí. Eu espero que vocês voltem. Estão convidados a voltar, com certeza. E tragam aí as novidades da Aster. Vamos lembrar, quais são as especialidades que o pessoal pode encontrar lá? A gente tem o clínico geral, que faz as profilaxias, que são as limpezas, as restaurações. A gente tem cirurgião para fazer as extrações de sisos, extrações comuns. Implantodontia, que é o implante. Reabilitação, que são as próteses. A parte estética, desde botox, clareamento, facetas... ortodontia, que sou eu, Francisco. São os alinhadores, a ortodontia fixa convencional e a odontologia do sono, que é a parte que eu expliquei, que a gente trata do sono. Também tem a ATM, disfunção da ATM, canal, endodontia, ou seja, periodontia. Nós temos todos os tratamentos na clínica. Pediatria, sim, Pediatria. as crianças. E como a Samia falou, com atendimento humanizado, a gente preconiza individualizar o paciente. Ele não é uma coisa assim... Não é um número, né? Não é uma boca. Ele é um ser humano, então a gente procura saber qual que é a dor do paciente, entender a dor do paciente e propor a melhor forma de tratamento. Então, essa é a nossa visão, assim, de ser inovador, mas também, ao mesmo tempo, ser um atendimento humanizado. Perfeito. Empresários, eu espero que esse bate-papo aqui gostoso, leve, tenha despertado aí em vocês uma inovação para vocês colocarem no seu negócio, uma reflexão se vocês realmente são antifrágeis ou resilientes, ou se definiam como resilientes e agora vocês estão vendo que são muito mais que isso, que são antifrágeis, e busquem. Erramos sempre, acertamos muitas vezes também, ninguém gosta de errar. A gente quer acertar sempre, mas nem sempre é possível. E são nesses erros que a gente tira o aprendizado e cresce muito mais. Perfeito. Eu espero que no próximo você também tenha um conteúdo maravilhoso aqui. Adorei receber vocês, gente. Foi uma delícia, realmente. Adorei também estar aqui. Gratidão pelo convite. Estaremos sempre à disposição. Gratidão mesmo. Muito obrigado, Sam. Foi legal, um ótimo bate-papo. A estrutura aqui da Music Hall muito bom. Então, de parabéns e gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Gente, um grande beijo. Compartilhem esse conteúdo. Sigam o canal. Vamos aumentar cada vez mais aí o público e levar esse conteúdo bacana para as pessoas, tá bom? Porque essa é a minha verdadeira missão. Um grande beijo.